Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. A Deus toda a honra e glória por mais uma noite de celebração, de adoração, de culto coletivo que nós estamos iniciando neste momento. Estamos aqui porque você é importante para Jesus e importante para nós. O Evangelho é a expressão da graça e do amor de Deus, lhe convidando a um compromisso de fé, de amor verdadeiro, de restauração e bênçãos, conforme é descrito em toda a sua santa palavra. A Bíblia declara que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Essa vida é possível para todo que está de coração aberto para receber o Salvador. Portanto, que bom que você veio até este espaço. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço e vamos juntos celebrar a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. E nós vamos iniciar este culto falando com Deus, derramando nossos corações aos pés do Senhor em oração, súplica e com ações de graça. Sabemos que os nossos dias necessitam da igreja mobilizada em oração, disposta a orar, de coração aberto a clamar pelo seu município, pelo seu estado, pela nossa nação. E é o que nós vamos fazer em unidade nesse momento. Amado Deus, glorioso Pai que está nos céus, graças te dou, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor me dá, ó Deus, de falar com o Senhor. Pai santo, Pai justo, Pai amado, Tu és o meu Salvador, o meu Redentor. Muito obrigado, ó Deus, porque eu posso falar com o Senhor e eu sei que o Senhor me ouve, Pai. E nesta hora, Deus, eu sou muito grata ao Senhor pela minha vida, sou muito grata ao Senhor pela vida da minha família, pelo sustento, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha família, pela saúde, pela paz, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. E agora, Pai, quero colocar no teu altar a Igreja Batista da Vila do Sol, Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Senhor, te agradeço, ó Deus, porque nós estamos, ó Deus, diante de uma pandemia, mas o Senhor não nos impediu de louvarmos e de te adorarmos, porque o Senhor é que cuida de nós. Eu sei, ó Deus, que eu posso falar com o Senhor e a certeza que eu tenho, ó Deus, que o Senhor cuida de mim. E agora, ó Deus, abençoa também, ó Deus, o teu servo pastor dessa igreja, pastor Paulo José, toda a sua família. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado deles. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos, ó Deus, condição de falar com o Senhor. Pai querido, nós colocamos no teu altar nestas horas, ó Pai, do dia, Pai. Nesta hora agora, Pai, eu clamo ao Senhor por todas as autoridades constituídas, Senhor, na nossa cidade. Pai, nós estamos diante de uma festa, ó Deus, da carne, Pai. E que muitas vezes, ó Deus, muitas pessoas, ó Deus, vão às ruas, ó Pai, para participar dessa festa. Eu peço ao Senhor agora, cuida deste povo, ó Deus, que haja neles o entendimento, ó Deus, do plano de salvação que o Senhor tem para cada um deles. Pai, que eles possam entender que o Senhor deu o teu Filho amado a Jesus a morrer por cada um de nós. Pai, por causa dos nossos pecados, Pai, por causa dos nossos pecados, o Senhor deu o teu Filho amado a Jesus por nós. E muitas vezes, ó Deus, muitas pessoas não entendem, ó Deus, o plano de salvação que o Senhor tem para cada uma das pessoas. E eu peço ao Senhor que o Senhor possa dar a essas pessoas o entendimento vindo dos altos céus. E eu peço ao Senhor que o Senhor possa proteger os teus filhos, ó Deus, que estão nas ruas, ó Deus, trabalhando nesses dias, Pai. Guarda a vida de cada um. Livra do mal, Pai. Abençoa também a nossa cidade, ó Deus. Os hospitais. Ó Deus querido, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada leito dos hospitais. Cada pessoa, ó Deus, que está acometida com esse vírus, Pai. Pai, em nome de Jesus, liberta do mal. Põe a tua mão, ó Deus, a vida de cada um. Vai curando, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome.
Peço, ó Deus, pelas autoridades, ó Deus, da área de saúde, as pessoas que estão, ó Deus, no trabalho, e muitas vezes, ó Deus, perto de pessoas, ó Deus, que estão com Covid, ó Deus, mas eles têm que trabalhar, Pai. Eu peço ao Senhor que a tua mão esteja estendida sobre eles, guardando a vida de cada um. Ó Deus querido, Deus santo, vai abençoando as famílias enlutadas, aquelas que perderam seus entes queridos, ó Deus, por causa dessa Covid. Vai consolando os corações, vai dando paciência, calma, Senhor. Que eles saibam esperar no Senhor. Vai consolando os corações dessas pessoas, Pai. Pai, as famílias, ó Deus, que estão com pessoas em suas famílias com doença do Covid-19, essa doença, ó Deus, que tem assolado o mundo inteiro. Vai dando sabedoria, Senhor, no cuidar da sua saúde. Ó Deus eterno, Deus santo, tenha misericórdia do nosso país, salva o nosso Brasil, Pai. Abençoa as autoridades constituídas do nosso Brasil, presidentes, senadores, governadores. Ah, Senhor, dá a eles entendimentos, ó Deus, que o Senhor é Deus, é o Senhor que tem um controle nas suas mãos, é o Senhor que pode fazer tudo, Pai. Ó Pai querido, abençoa o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Dê a ele, ó Deus, palavras vindas dos altos céus, vindas do Senhor, para que ele possa, ó Deus, anunciar o plano de salvação que o Senhor tem para cada um das pessoas, ó Deus, que ainda não te aceitaram. Pai, em nome de Jesus, abençoa a família desse teu servo, converta os corações, que eles possam, ó Deus, entender que tu és Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de falar com o Senhor. Muito obrigada que o Senhor nos dá, Senhor, o livre acesso ao Senhor. Nós não somos impedidos de falar com o Senhor. Muito obrigada, Pai querido. Obrigada por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em todo o nosso Brasil. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos maior da nossa salvação. Muito obrigada, Senhor. E continuas, ó Deus, a abençoar o teu povo. Que o teu povo seja, Senhor, um povo que clama ao Senhor, um povo que proclama o teu evangelho santo, Pai, por onde quer que andar. Obrigada, Senhor. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos dê cada dia mais alegria de te adorar. Prazer de estar na tua presença, de falar com o Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo, teu grande e amado Filho, que vive, que reina para sempre, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos seguir louvando ao Senhor com muita alegria, entoando o hino de número 417 do cantor cristão, Brilha no Viver. Louvemos ao Senhor, igreja.
Louvado seja Deus. Nós vamos agora ler a palavra do Senhor em alguns textos muito ricos. Se encontram no Salmo 112, versículos de 1 a 4, também Isaías 61, 9 e 3 João 1, versículo 4, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E queridos, nós vamos seguir ainda louvando a Deus com muita alegria, acompanhando agora o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Nosso Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, pois Ele é a essência do nosso louvor. Nós devemos dedicar a Ele o nosso melhor. Jesus, essência do louvor. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me chego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor.
estando em quarentena, o nosso louvor não pode ser indiferente, jamais. Nós vamos estar cantando o cântico Primeira Essência. Ele nos diz assim no refrão: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Que seja essa a nossa oração, que possamos pedir ao Senhor para nos resgatar todos os dias, e que o nosso louvor seja sincero e de coração. Louvado seja Deus, nós vamos orar mais uma vez, agora nos preparando para a reflexão da Palavra de Deus. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já usou no decorrer deste culto para falar aos nossos corações. E agora, Pai, quando mais uma vez estaremos lendo a Tua Palavra, nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que o Senhor faça sensível os nossos ouvidos e corações para compreender o recado que o Senhor tem para nós nessa noite.
Que, ó Deus, seja somente a voz do Teu Santo Espírito a ser ouvida nesse momento, para que, de fato, esta mensagem seja proveitosa e edificante na medida em que tanto necessitamos. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E, queridos, para a nossa reflexão nessa noite, nós estaremos dando prosseguimento à nossa série de mensagens nos 10 mandamentos que estão situados lá em Êxodo, no capítulo 20. Hoje nós estamos chegando à reflexão do 5º mandamento. Este mandamento se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. É uma palavra conhecida, muito rica e que tem sempre uma mensagem proveitosa e urgente para todos nós. Êxodo, capítulo 20, versículo 12, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Valoração e honra aos pais. Lá em Mateus 23, dos versículos 37 a 39, fazendo um resumão dos 10 mandamentos, Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Honra teu pai e tua mãe é o alicerce sobre o qual o amor ao próximo é construído. O relacionamento com os pais é o primeiro e mais importante de nossas vidas. Ele molda todos os outros relacionamentos. Quando você se deparar com um aluno gentil, atencioso e capaz em sua escola ou faculdade, ou se deparar com alguém no seu local de trabalho que seja uma pessoa trabalhadora, ética, responsável e eficiente, na maioria das vezes você tem a agradecer aos pais dessa pessoa. Agora, há todo tipo de exceção. Bons pais com filhos maus e maus pais com filhos bons. Mas, em geral, é assim que o mundo funciona e é assim que Deus projetou as coisas para funcionar em ordem. Nossa relação com nossos pais, nessa relação tão preciosa, nós aprendemos o que é ter alguém com autoridade sobre nós. Aprendemos a ouvir as pessoas, a honrá-las e a fazer coisas que às vezes não queremos fazer pelo princípio da ordem e do bem-estar mútuo, pois nós não somos uma ilha, vivemos em sociedade e o nosso primeiro pedacinho de sociedade é o nosso lar, tendo como referência de autoridade, moral, ética e espiritualidade os nossos pais. É com eles que aprendemos a viver com outras pessoas. Com eles, aprendemos que existem estruturas de autoridade no mundo. É na família que aprendemos sobre respeito e obediência. E com esperança, se é uma boa família, aprenderemos sobre o amor e proteção. Não é de admirar que ao longo da história, quando os regimes totalitários tentam exercer controle sobre pessoas em massa, um dos principais mecanismos pelo qual buscam fazer isso é tentar destruir a família, rompendo suas bases, seus laços, seus princípios e valores, fazendo da lealdade ao Estado e não da honra aos pais o bloco de construção da sociedade. A sociedade é a família ampliada. Destrua as bases da família e a sociedade, a nação como um todo ruirá. Por outro lado, famílias fortes, moral, ética e espiritualmente saudáveis darão origem a uma nação igualmente forte. Por trás de toda a corrupção, marginalidade, rede de prostituição e da maioria dos males que afetam a sociedade estão famílias destroçadas, que não conseguiram legar à sociedade cidadãos de bem. As famílias da nossa nação precisam de atenção, precisam de cuidados, precisam de Jesus. Neste 5º mandamento, vamos refletir um pouco sobre o valor da família saudável, começando pela base da valoração e honra aos pais. Em primeiro lugar, o que significa honrar os pais? Honra pertence primária e principalmente a Deus. Depois disso, e por derivação, pertence também àqueles a quem Deus dignificou e fez nobres em seu reino, levantando-os sobre os outros, concedendo-lhes títulos
e domínio sobre os demais. Deveríamos reverenciar esses tanto quanto reverenciamos nossos pais e mães. E de igual forma, estes devem zelar para que esta honra lhe seja não apenas devida, como também merecida. Honrar os pais envolve 3 coisas muito importantes: reverência, obediência e gratidão. A reverência não ocorre porque nossos pais são sempre merecedores disso. Pais e mães são humanos e cometem falhas humanas, mesmo quando estão tentando acertar. Portanto, não é por sempre merecer que os pais devem ser honrados, mas por causa da posição de autoridade que Deus os concedeu. Quando os filhos reverenciam os pais, mesmo sabendo que são falhos, estão honrando a Deus. A palavra honra é usada no Antigo Testamento para glória ou peso. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade da qual um dia daremos conta a Deus. Conforme diz Ezequiel 18:20, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, mas o Deus justo, que não inocenta o culpado, há de cobrar tanto a negligência dos pais quanto a rebeldia dos filhos. Receber o título de mãe ou pai é ser designado para um ofício de grande significado. Obediência significa que fazemos o que nossos pais dizem enquanto fazemos parte do mesmo lar. Mesmo quando crescemos e saímos da casa dos nossos pais, nos esforçamos para realizar seus desejos sempre que podemos. Obediência, claro, implica em exemplo. Isso é muito importante. Todo pai e mãe deve conhecer a diferença entre ser chefe e ser líder em sua família, para que seus filhos estejam sempre motivados a obedecer com alegria e não gemendo. O chefe ameaça, o líder incentiva. O chefe diz, vai lá. O líder diz, vamos lá. O chefe é autoritário, o líder é companheiro. O chefe faz mistério, o líder compartilha o conhecimento. O chefe fiscaliza, o líder acompanha. O chefe desmoraliza, o líder confia. O chefe promete, não cumpre e se justifica. O líder só promete o que sabe que vai conseguir cumprir. Líderes de família são sempre melhores e têm famílias mais saudáveis do que chefes de família. Não precisamos ser os únicos a dar instruções aos nossos filhos, mas somos os responsáveis por isso. Devemos entender isso muito claramente. Lembrando sempre que escola ensina matéria, igreja ensina doutrina, mas educação, moral e ética se aprendem e se ajustam em casa, caso os filhos tenham aprendido errado fora do lar. Lembrando sempre que nenhum homem ou mulher jamais teve um privilégio mais elevado do que educar um filho para Deus e de acordo com a vontade de Deus. Sempre que negligenciamos esse ministério por qualquer outra coisa, viveremos para nos lamentar disso com tristeza e dor. E é claro, honrar pai e mãe envolve gratidão. Os filhos precisam saber que seus pais realmente amam fazer coisas boas para eles a maior parte do tempo. Gostam de presenteá-los e vê-los felizes. Gostam de saber que fizeram algo que lhes dá algum tipo de alegria na vida. Mas o que seria realmente bom é que os filhos não se esquecessem disso tão instantaneamente. A gratidão é uma das principais maneiras pelas quais podemos honrar nossos pais. A vida dos pais é um sacrifício constante, irmãos. É alegre, mas também é uma dedicação sacrificial de dinheiro, tempo, energia, desejo, sono e às vezes até mesmo lágrimas. É um ofício e uma responsabilidade que exigem grande dedicação. Uma das maneiras pelas quais podemos mostrar honra àqueles que se sacrificam tanto por nós é simplesmente sermos gratos. Não é somente cumprir as tarefas e obrigações diárias, dar dinheiro ou presentes. De vez em quando ouvir um muito obrigado por tudo e ganhar um abraço apertado e sincero é tudo que os pais querem e precisam. Então, filhos, aprendam a demonstrar gratidão a seus pais a fim de honrá-los
como Deus nos ordena nesse mandamento. Segundo lugar, existem limites para honrar os pais? Em uma palavra, sim. A autoridade pode se tornar abusiva e ninguém merece viver refém de abusos. Em Atos, no capítulo 5, vemos um princípio que está relacionado com o governo, mas também com os pais, a liderança da igreja e qualquer outra autoridade sobre nós. Se a escolha é entre obedecer a Deus ou obedecer aos homens, obedecemos a Deus. Se seus pais lhe ordenam que façam o que Deus proíbe, ou eles proíbem o que Deus ordena, você pode não lhes obedecer. Os pais não devem esperar dos filhos adultos a mesma obediência de quando eram pequenos. Vemos em Gênesis o projeto divino que Jesus depois reitera em Mateus 19. Um homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Mesmo no mundo antigo, em que as pessoas muitas vezes viviam literalmente sob o mesmo teto e quase certamente viveriam em lugares muito próximos uns dos outros, havia um abandono, uma ruptura. Uma nova unidade era formada. Com essa novidade vinha o rompimento de algumas das obrigações antigas. Não era uma separação completa, mas havia uma mudança. Em nossa cultura, em que algumas pessoas não se casam e em que outras se casam mais tarde, sair de casa estabelece esse mesmo tipo de ruptura. Quando a mãe tiver 50 anos, ela não pode ligar para a filha de 25 anos e dizer: você deve fazer isso com seus filhos, eis aqui todas as coisas que você está fazendo errado, e esperar que a filha apenas diga: sim, senhora. Existem limites. A autoridade dos pais não é absoluta. Os pais precisam preparar seus filhos para viverem suas vidas de formarem suas próprias famílias de forma livre e saudável, sem amarras emocionais e hierárquicas. Os filhos precisam sim de ajuda, conselhos e ordens em algumas fases da vida. Isso é normal, mas ficarem para sempre dependentes e sujeitos a essas ajudas, conselhos e ordens, mesmo já tendo iniciado suas famílias, não é correto, não é saudável. Há um desenvolvimento e uma progressão natural de estabelecer a própria identidade e descobrir coisas por si mesmo. Os filhos devem aprender a respeitar o espaço dos pais e os pais devem aprender a respeitar os passos dos filhos em cada fase da vida. Em terceiro lugar, por que devemos honrar os nossos pais? Em Efésios 6, versículo 1, diz que nós devemos obedecer aos nossos pais no Senhor, pois isso é justo. É parte da nossa devoção a Jesus, o testemunho ao mundo. Honrar nosso pai e nossa mãe faz parte desse testemunho. Nossa obediência e devoção a Cristo devem nos levar a ser melhores filhos e melhores pais. Até mesmo Jesus obedeceu aos seus pais aqui na terra. E ele era perfeito, ao passo que seus pais não. E Jesus nunca mostrou-se um rebelde a seus pais. Em todas as coisas, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, perfeito em todos os seus caminhos, alguém que nunca cometeu pecado, era submisso aos seus pais, nos dando exemplo. Quando Maria ou José lhes diziam o que fazer, ele fazia. Êxodo 20, versículo 12, é o primeiro mandamento com uma promessa. Em Efésios 6, Paulo apresenta uma variação dessa promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo corra bem contigo e para que vivas muito tempo sobre a terra. Quando o Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam longos na terra que o Senhor teu Deus está te dando. Viver muito tempo na terra era mais do que apenas uma questão cronológica, uma questão de anos, de tempo. A frase, na realidade, está relacionada com a vida abundante. Se quiser aproveitar ao máximo as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem para a sua vida, para a sua jornada, você ouvirá a sua mãe e seu pai. Então, por um lado, é uma recompensa, por outro, é mais do que isso, é uma promessa de Deus. Não é incrível como Deus nos motiva para a santidade? Ele poderia ter dito:
honra teu pai e tua mãe, senão... E nesse caso, Paulo teria dito que esse era o primeiro mandamento com uma grande ameaça. Mas em vez disso, Deus promete bênção de vida abundante para aqueles que honram seus pais, tanto quando estão sendo cuidados por eles, como quando chega a hora de cuidar deles. Qualquer pessoa no campo das ciências sociais, seja progressista, seja conservadora, tem de reconhecer que estudo após estudo demonstrou o seguinte: o melhor indicador para a saúde na condição de adulto, para passar na escola, ficar fora da prisão, manter-se longe das drogas e evitar a promiscuidade, bem como para qualquer outro padrão benéfico à sociedade, é ter uma boa referência dentro de casa. Novamente, existe todo tipo de exceção, que é melhor ou pior do que as estatísticas dizem, mas o melhor indicador é se você tinha uma mãe e um pai que amavam você, que estavam lá por você, que se doaram o máximo e sacrificaram o melhor de si por você, e se você os ouvia e seguia, é assim que o mundo funciona e você será uma bênção para a sociedade. Os filhos precisam dos pais, e isso é uma verdade bíblica. O exato momento, preste muita atenção nisso, o exato momento em que achamos que não precisamos dos nossos pais é provavelmente o momento em que precisamos deles mais do que nunca. Mais do que nunca. Até os 7 ou 8 anos de idade, nós nem pensamos na vida sem nossos pais. Todos precisam de alguém para alimentá-los. Então muitos crescem e chegam a um ponto em que pensam, não sei, talvez eu pudesse fazer isso sozinho. Talvez o que meus amigos querem seja um pouco mais importante agora. Talvez segui-los agora me sirva melhor do que aquilo que meu pai e minha mãe acham que eu deveria estar fazendo. Quando você chega ao ponto de, na condição de adolescente, jovem, pensar, eu realmente não sei se esse é um relacionamento do qual eu preciso, é nesse momento que precisa que sua mãe e seu pai, mais do que nunca, o amem, incentivem, estabeleçam limites apropriados para você e, às vezes, o protejam de seus próprios impulsos. Tenha certeza disso, é a palavra de Deus para a sua vida. Quarto e último lugar, como podemos obedecer a esse mandamento? Para começar, poderíamos dizer que ele vai além da relação com nossos pais. É isso que esse mandamento está comunicando. Além do mandamento de honrar nossos pais, também há aqui uma longa tradição que entende que esse mandamento e todos os outros mandamentos têm uma ampla aplicação. Os cristãos entenderam que o quinto mandamento não é apenas sobre pais e filhos, mas sobre esse relacionamento como um modelo para qualquer outro relacionamento de autoridade com as quais iremos lidar nessa vida. Aquele que tem bons pais e mesmo assim é um anarquista dentro do seu lar, acaba por ser uma desgraça para a sociedade. O respeito, os princípios e valores que precisamos para viver uma vida abundante em sociedade vem de um lar saudável, onde os pais amam os filhos e os filhos obedecem aos pais. A família é um projeto que nasceu no coração de Deus, irmãos. Antes de a Bíblia falar de espiritualidade, igreja, comunidade cristã, a Bíblia fala de família. A igreja, na verdade, é a reunião das famílias que celebram o Senhor, que se deleitam no Deus do céu, da terra, em sua obra restauradora, em sua mensagem de salvação. O porto seguro das famílias chama-se Jesus. Quando colocamos nossa família no altar de Deus, estamos depositando o nosso maior tesouro no céu. Nossa família deve ser o centro dos nossos esforços, a máxima do nosso sentimento, o foco da nossa proteção, provisão e atenção. Para isso, nós podemos e devemos considerar a Bíblia como a carta magna do lar feliz. O segredo da paz em família, do amor duradouro, da fidelidade conjugal, dos sonhos e conquistas, não é ensinado em nenhum outro lugar com tanta maestria e tamanha legitimidade do bem como na Bíblia Sagrada.
Desde o primeiro livro, Deus usa as famílias em circunstâncias mais distintas para realizar os seus propósitos na terra, estabelecendo a sua palavra como guia do lar. A palavra de Deus é o manual mais preciso e eficaz que existe para todos os que desejam honrar seu pai e sua mãe. Quer fazer isso com eficácia, com precisão? Conheça a orientação que Deus tem para a sua vida e sua palavra. Que Deus nos ajude e nos capacite a cumprir este mandamento. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Amém.